Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando para mais um SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E no episódio de hoje eu te falo sobre as novidades do Bing Webmaster Tools. Também discutimos sobre como acompanhar as mudanças de SEO e não ficar para trás. Te ensino ainda o que é e como aplicar o marketing de conteúdo e, por fim, trouxe uma estratégia para criar conteúdo para pesquisa sem cliques. Lembrando que aqui na descrição tem o tempo certinho que cada assunto começa, caso você queira ouvir algo específico. Mas é claro que eu adoraria que você ouvisse tudo e compartilhasse esse podcast com seus colegas da área. E se você tiver alguma dúvida sobre SEO, é só mandar para contato@seohappyhour.com que a gente responde. Então vem comigo! Será que o Bing vai ser superior ao Google em dicas de SEO? Por essa novidade aqui, parece que sim. Agora vão ter dicas direto no Bing Webmaster Tools, que é o Google Search Console do Bing, basicamente. A Microsoft anunciou várias novidades bem legais. Em primeiro lugar, temos as recomendações do Bing Webmaster Tools. Antes eram chamadas de Top Insights, mas mudaram de nome e também de função. Agora as recomendações dão dicas de SEO mais específicas e detalhadas, que falam exatamente o que você precisa fazer para melhorar o site. Além disso, elas são atualizadas em tempo real. Outra novidade é que agora o Bing Webmaster Tools exibe dados de até 16 meses atrás. Antes era possível ver apenas os acessos nos últimos 6 meses. Com esse novo volume de dados, é possível identificar assuntos que ficaram em alta durante bastante tempo, comparar diferentes campanhas e enriquecer os seus relatórios. Por fim, temos a integração com o Copilot, que é a assistente de AI da Microsoft. Essa novidade foi anunciada, mas ainda não tem data para entrar no ar para todo mundo. A função principal é fazer perguntas sobre os dados do site direto para a AI. Você pode pedir análise sobre tendências de tráfego ou perguntar como faz para enviar um sitemap novo. Lá no site da SEO Happy Hour tem a matéria completa sobre o assunto, com as primeiras imagens de cada recurso. Eu vou deixar os links aqui na fonte do episódio. E antes da gente seguir em frente para os próximos temas, eu quero falar sobre o JetOctopus. O JetOctopus é uma poderosa ferramenta de rastreamento e análise de logs para grandes sites, ideal para agências, profissionais de SEO e e-commerces que buscam otimização técnica e insights preciosos. Com ele, você consegue realizar o rastreamento de URLs em larga escala, fazer análise de logs avançadas, ele tem fácil interpretação dos dados graças à sua interface intuitiva e com ele você consegue obter alta capacidade de processamento. Aqui na SEO Happy Hour a gente usa a ferramenta para garantir a eficiência nos trabalhos da nossa equipe. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como eu usei o JetOctopus essa semana, o que a gente fez? Semanalmente a gente roda a ferramenta em diferentes clientes que a gente tem, e o legal dessa ferramenta é que toda semana ela basicamente compara o rastreamento da semana anterior com o rastreamento dessa semana. E dessa forma a gente consegue identificar facilmente erros que passaram a existir no site que não existiam na semana anterior, como por exemplo links quebrados, redirecionamentos que pararam de funcionar, páginas que ficaram mais lentas e coisas do gênero. E com isso a gente tem mais agilidade para avisar os nossos clientes dos problemas que eles estão tendo com o site deles, para que eles resolvam o mais rápido possível. Além disso, a ferramenta conta com alertas que também me avisa por e-mail quando algo muda, que eu pedi para ela me avisar caso mudasse. Como pode acontecer às vezes, de uma página muito importante mudar um title, coisa que não deveria acontecer, ou uma página que estava funcionando passa a dar 404 da noite para o dia. Então, se você está precisando de uma ferramenta de SEO, de rastreamento, análise de log e alertas, a JetOctopus é a melhor que tem. O link para você conhecer a ferramenta está na descrição desse episódio. E se for conhecer a ferramenta, eu digo para vocês de fato usarem esse link, porque se vocês usarem esse link, a ferramenta sabe que vocês chegaram lá através da SEO Happy Hour. Se você chegar no site diretamente, eles não vão saber que vocês vieram daqui, beleza? Que o SEO muda rápido, você já sabe, mas será que você está conseguindo acompanhar o ritmo? Eu tenho certeza que muitas estratégias que você usava no ano passado não funcionam mais. E talvez o que você esteja fazendo hoje não dê mais certo no ano que vem.
Isso é normal, mas muita gente ainda faz SEO do jeito antigo, tentando dar migué no Google ou comprando links horríveis que ninguém clica. O que todo mundo deveria estar fazendo é criando conteúdo bom de verdade, que vale a pena ler e linkar em outros posts. Nós estamos no segundo grupo aqui na SEO Happy Hour e os nossos clientes agradecem, porque é isso que traz resultados escaláveis de verdade. O especialista em marketing Philip Gotza escreveu um guia super legal sobre esse assunto para o Search Engine Journal. Trouxemos aqui os principais pontos adaptados para o mercado brasileiro. E olha, esse bloco é muito bom para quem trabalha diretamente com SEO e para quem tem uma empresa e quer gerar resultados de forma orgânica, porque ele vai te ajudar a entender o que realmente move os ponteiros e como avaliar as equipes e profissionais que cuidam do seu site. Para começo de conversa, precisamos aceitar que o mercado está mudando. A AI está em todo lugar, os algoritmos do Google estão mais complexos. Você pode até não gostar, mas não adianta tentar brigar. O cenário é esse, você precisa adaptar as estratégias. Olhe para trás, veja o que não funciona mais e abandone. Tem duas situações que estão deixando as pessoas de cabelo em pé. Primeiro, o Google está indexando cada vez menos páginas. Falamos sobre isso aqui no podcast em edições atrás. O Google está poupando recursos, precisa rastrear sites mais complexos como redes sociais e está diante de uma imensidão de conteúdo de baixa qualidade. O resultado é que só as páginas consideradas muito relevantes acabam sendo indexadas. E segundo, a pesquisa de produtos muda muito rápido. Mais anúncios estão sendo exibidos na página de resultado e o Google Shopping está passando por várias reformulações. A mudança mais recente, que está em teste nos Estados Unidos, é uma tela de produtos gerado por inteligência artificial. Em diversos países, o Google enfrenta a concorrência pesada da Amazon na pesquisa por produtos, o que estimula essa transformação. A solução é parar, respirar, estudar e tentar aproveitar as oportunidades. Por exemplo, imagine que você é um e-commerce pequeno e não consegue ranquear para certos produtos. O que você pode tentar é criar conteúdo que portais relevantes para o seu nicho não têm, criar esse conteúdo baseado em dados, podem ser pesquisa do seu time de marketing ou usando dados internos da sua empresa, fazer uma prospecção ativa para compartilhar esse conteúdo com portais especializados, jornalistas e veículos de imprensa. Isso tudo gera backlinks, mais tráfego orgânico e possivelmente mais receita também. Seguindo em frente, apesar do SEO mudar bastante, tem práticas básicas que continuam sempre as mesmas. Por exemplo, links internos e SEO técnicos serão sempre importantes. Ou seja, quando você investe nisso, tende a ter sempre resultados. É mais prático do que tentar adivinhar o segredo milagroso para o primeiro lugar, ou encontrar o hack que ninguém tem, ou tentar prever a próxima tendência. Você precisa lembrar que o Google é uma empresa e quer sempre aumentar o seu faturamento. Se os resultados da pesquisa orgânica forem ruins, menos pessoas vão usar o Google. E se menos pessoas usarem o Google, a receita de anúncios também diminui. É por isso que o Google está sempre mexendo em seu algoritmo e sempre dando ênfase para o conteúdo de qualidade. Quando você pensa com racionalidade nisso tudo, fica mais fácil encontrar práticas repetíveis e que dão certo. O mesmo quando você olha para o mercado, para as grandes empresas de tecnologia e para os seus concorrentes direto. Analise o que eles fazem e tente entender o que é repetível e replicável. Por exemplo, aprendemos com o HubSpot que vale a pena investir em vários canais de marketing. E também aprendemos com a Amazon que ter bons preços e excelentes condições de entrega fazem sim a diferença. E com o Google você pode aprender que a satisfação das pessoas vem em primeiro lugar. E para satisfazer os seus visitantes, você precisa entregar o conteúdo de alta qualidade a eles. Aliás, o Google tem um documento falando exatamente o que espera do conteúdo de uma página. O principal é: crie páginas de autor sempre que fizer sentido para o seu site, não copie conteúdo dos outros, pois esforço e originalidade são indicadores importantes de qualidade, e tenha cautela ao criar conteúdo com AI. Na hora de otimizar um site, você precisa aprender a diferenciar o que vale a pena e o que não vale. Infelizmente, o mercado de SEO tem muita névoa e muitos encantadores de serpente. Normalmente, as estratégias milagrosas não funcionam. Algumas até podem dar certo no curto prazo, mas logo param de render. Outras levantam os resultados e depois deixam pior do que estava antes. E diversas práticas de mercado se tornam itens da política de spam do Google. Algumas estratégias, entre aspas, que você verá no mercado, mas eu recomendo que você evite são:
Roubar conteúdo dos outros, que é basicamente baixar o sitemap e usar a inteligência artificial para reescrever as páginas. 2. Criar 100% dos seus conteúdos com inteligência artificial e sem intervenção humana para publicar mais rápido. 3. Sair comprando backlinks, ainda mais de fontes duvidosas. 4. Publicar conteúdo mal feito e sem originalidade, usando AI ou não. E 5. Criar milhares de domínios e postar conteúdos medíocres só para compartilhar links de afiliados. É esse tipo de prática que transforma o SEO em uma corrida de gato e rato. O que acontece é, as pessoas descobrem brechas, abusam delas e aí o Google vai lá e muda tudo. Também é por isso que o buscador não abre o jogo sobre seus algoritmos e sistemas. Se os porta-vozes falam demais, alguém tenta tirar vantagem. Atualmente, o cenário é de muito conteúdo ruim publicado e pouca coisa boa de verdade. Inclusive, semana passada um vídeo bombou lá fora explicando por que a pesquisa do Google está quebrada. Um dos principais argumentos é a qualidade de informações publicadas. E aí tem o exemplo clássico dos posts de reviews de produto escrito por pessoas que nunca usaram nenhum item da lista. Se você nunca usou um produto, você não deveria fazer um review sobre ele, ponto. Outro ponto importante para entender as mudanças, o SEO está cada vez mais amplo. No começo era só usar a palavra-chave nas páginas. Depois surgiram outras práticas de redação, como um manual para aparecer bem no Google. Hoje podemos definir o SEO como uma estratégia para a construção de resultados orgânicos no longo prazo. Não é só sobre consertar problemas ou otimizar páginas. Tudo isso é fundamental, mas é só parte do trabalho. Para crescer mesmo, é necessário ir além. Analisar as métricas corretas e que realmente podem impactar o crescimento de um negócio. Entender o ranqueamento como um meio de criar um ponto de contato de marca com seu cliente e não um fim. E integrar SEO com outras áreas do marketing para maximizar os resultados. Para chegar lá, você precisa encontrar a sua vantagem competitiva real. Isso significa demonstrar para o cliente que chega através do Google por que o seu site, empresa ou produto são especiais e merecem atenção. Faça uma autoavaliação com base nessas perguntas que vou fazer a seguir. 1. O que eu entrego de diferente? 2. Entre os meus diferenciais, quais realmente importam para o meu público-alvo? 3. E do que sobrou, quais diferenciam a minha empresa das concorrentes? Comece listando absolutamente tudo que você tem de melhor e depois vá riscando até encontrar os seus diferenciais reais. Alguns exemplos de diferenciais para vocês se guiarem. Você publica mais que os seus concorrentes e com mais qualidade. Você atende a segmentos altamente específicos que nem todos os seus concorrentes conseguem cobrir. Você consegue entregar serviços ou produtos muito rápido, acima da média da concorrência. Você consegue usar dados proprietários para criar conteúdos e publicar pesquisas específicas. E um outro ponto poderia ser você ter um conhecimento técnico diferente dos concorrentes ou mais especializado. Bom, gente, é isso. O SEO está mais complexo de executar. Não é mais sobre otimizar páginas para palavras-chave específicas. É sobre criar boas experiências de ponta a ponta no processo de pesquisa. E é difícil fazer isso por conta própria. Por isso, te convido a acessar o nosso formulário aqui na descrição e descobrir como podemos te ajudar a tornar a sua empresa mais visível para o público. Você sabe mesmo o que é marketing de conteúdo? Ou só acha que sabe depois de tantos anos ouvindo sobre isso? Sabendo ou não, é sempre bom reforçar os aprendizados, né? Por isso, eu trouxe para cá um guia completíssimo do SEMrush, escrito pelo Carlos Silva, sobre o que realmente é o marketing de conteúdo. Mais um guia de como colocar essa estratégia em prática. Mande já para os seus amigos iniciantes na área, pois é uma verdadeira aula. Como sempre, vamos começar pela definição. Marketing de conteúdo é uma estratégia para atrair e engajar um público-alvo específico através da criação e compartilhamento de conteúdo. Ao invés de promover produtos ou serviços de forma direta, o marketing de conteúdo busca educar e informar o público construindo um relacionamento de confiança e autoridade. A marca não age como um vendedor, e sim como um conselheiro, pronto para ouvir os seus problemas e te oferecer ajuda. Em algum momento dessa jornada, oferece o produto ou serviço dela também, mas só quando fizer sentido. Essa abordagem permite que as empresas gerem leads qualificados que são potenciais clientes, fortaleçam a sua marca e aumentem o tráfego em seus canais digitais de forma orgânica. Mas não é qualquer conteúdo, tá?
Ele precisa ser relevante e de qualidade. E atualmente está cada vez mais difícil entrar nesses termos, como você acabou de ouvir no bloco anterior. Quanto aos tipos de conteúdo, os mais comuns dentro do marketing de conteúdo são artigos de blog, podcast como esse que você está ouvindo, vídeos, infográficos, newsletters, postagens em redes sociais, webinários e muito mais. O marketing de conteúdo tem como principal objetivo atrair, engajar e converter pessoas interessadas em seu nicho, oferecendo conteúdo relevante. Imagine uma empresa que vende produtos para cuidados com a pele. Através do marketing de conteúdo, essa empresa pode criar um blog com artigos sobre os diferentes tipos de pele, dicas de rotina e cuidados, resenhas de produto e tutoriais de maquiagem. Ao oferecer esse tipo de conteúdo, a empresa atrai pessoas interessadas em cuidar da pele que buscam informações sobre o assunto, engaja ao criar uma comunidade em torno da marca, incentivando o compartilhamento de experiências e dúvidas, e converte, porque posiciona a empresa como uma autoridade no assunto, aumentando a credibilidade e a confiança dos consumidores, que se tornam mais propensos a adquirir os produtos da marca. Para o marketing de conteúdo funcionar dessa forma, ele precisa alcançar o público com o conteúdo certo na hora certa. Isso significa mirar no funil de marketing. O marketing de funil é uma abordagem estratégica para criar conteúdo especializado para cada etapa do funil de marketing ou de vendas. Cada uma dessas etapas tem um público-alvo diferente e objetivos distintos. As nomenclaturas dentro do marketing de funil podem mudar dependendo do local ou da fonte que você vê. Aqui vamos usar as mais comuns para você entender cada etapa, beleza? Na fase de topo de funil, ou também chamada de fase de conhecimento, o objetivo principal é construir o reconhecimento da marca e de seus produtos ou serviços. Para isso, é crucial criar conteúdos que eduquem o público e despertem o interesse. Postagem de blogs, infográficos e e-books são ótimas opções para essa etapa, pois abordam temas de forma ampla e aprofundada. Já no meio do funil, ou também chamado de fase de consideração, o foco é nutrir os leads e incentivá-los a escolher a sua empresa. O conteúdo nesse momento deve ser mais aprofundado e persuasivo, comparando a sua solução com a concorrência e oferecendo guias e artigos detalhados. E por fim, no fundo do funil temos a fase de decisão. O objetivo aqui é converter os leads em clientes. Para isso, é fundamental fornecer conteúdos que transmitam confiança e segurança, como histórias de sucesso, demonstração de produto e depoimentos de clientes satisfeitos. Ufa, agora sim, vamos ao passo a passo para colocar essa estratégia em prática no seu negócio. A primeira coisa que você precisa fazer é definir as suas metas e o seu público-alvo. Antes de começar a criar qualquer conteúdo, é fundamental definir seus objetivos e público-alvo. Ao estabelecer metas claras e identificar quem você deseja alcançar, você garante que a sua estratégia de conteúdo seja direcionada e eficaz. Sabendo o que você quer alcançar e quem você quer atingir, você pode desenvolver conteúdos mais relevantes e impactantes. Além disso, um conteúdo direcionado para o público certo gera melhores resultados e um retorno sobre investimento mais alto. Tudo isso também vai te ajudar a tomar decisões mais informadas sobre quais tipos de conteúdo criar e onde compartilhá-los. Para definir os seus objetivos, você pode analisar o seu desempenho atual, entendendo seus pontos fortes e fracos e as suas oportunidades e as suas ameaças. Eu recomendo que você crie personas, então defina as características e necessidades do seu cliente ideal, analise a sua concorrência e veja o que eles estão fazendo. Defina metas SMART, então estabeleça metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. E por fim, escolha os seus KPIs. Defina quais são os indicadores que vão medir o sucesso da sua estratégia. A segunda coisa que você deve fazer é escolher os tipos de conteúdo adequado. Tendo o objetivo e o público definido, você precisa definir qual formato de conteúdo vai fazer. Se você ainda está na dúvida de qual tipo de conteúdo, aqui vai uma dica. Procure por palavras-chave que você deseja ranquear em uma aba anônima do Google. E aí veja quais tipos de conteúdo são os melhores ranqueados. Você também pode ver o que seu concorrente está fazendo para ter uma ideia disso, mas nada de copiar ele, beleza? Ao observar as páginas de outros sites, faça a si mesmo os seguintes questionamentos. Eles usam muitos recursos visuais? O conteúdo, em sua maioria, é conteúdo longo ou conteúdo curto?
As URLs são textos de blog, são tutoriais, são e-books, são estudos de caso ou o que são? Não existe um tipo certo ou melhor de conteúdo. Você vai precisar fazer uma pesquisa, como a que sugerimos aqui, e olhar para o seu público e metas na hora de escolher a melhor opção. Aí a terceira coisa que você vai fazer é determinar os temas dos seus conteúdos. Aqui o negócio começa a ficar divertido, porque é a hora de escolher as pautas. Existem diversas formas de fazer isso, sendo que a maioria delas começa com uma boa pesquisa de palavra-chave. A pesquisa de palavra-chave é o processo de identificar as palavras e frases que as pessoas digitam nos mecanismos de busca com o objetivo de compreender melhor como o seu público pesquisa informação online. E dessa forma, otimizar o conteúdo em um site para que ele apareça nesses resultados de pesquisa. Pode ser que você já tenha conteúdos no seu site que possam ser reaproveitados para isso. Portanto, o momento de reciclar é agora. Além disso, aqui no nosso podcast, estamos sempre dando dicas de como você pode inovar na hora de escolher os seus termos e temas de conteúdo. Por exemplo, na semana passada ensinamos uma estratégia de uso de palavras-chave semânticas. Vale a pena você voltar lá e ouvir. A quarta coisa que você precisa fazer é criar conteúdo de alta qualidade. Lembra que lá no começo a gente disse que não pode ser qualquer conteúdo para fazer um bom marketing de conteúdo? Pois é aqui que vamos te explicar melhor isso. Toda estratégia de marketing de conteúdo tem o objetivo de funcionar de forma orgânica. Claro, ela pode ajudar a nutrir outras partes do marketing, mas em geral, a ideia é chegar no seu lead sem que você precise pagar por anúncios. Para conseguir alcançar essa façanha, você terá que se adequar às melhores práticas dos portais de busca para os quais estiver querendo aparecer, seja uma busca na rede social, no YouTube ou no próprio Google. Falando exclusivamente do Google agora, que é a nossa especialidade, você só consegue ser bem classificado se o seu conteúdo for de alta qualidade. Isso significa que o seu texto deve ser bem estruturado, fácil de navegar e apresentar informações precisas e confiáveis. Ou seja, o seu conteúdo precisa ser melhor do que os conteúdos que já existem. Se você não conseguir subir a régua, dificilmente você vai conseguir ranquear. A gente está sempre falando sobre isso aqui no podcast e também no nosso site. Então, se você quer aprender mais, acesse seohappyhour.com que tem muito conteúdo lá para você. O quinto ponto é compartilhe o seu conteúdo. Conteúdo bom tem que ser visto. E depois de todo esse trabalho, não adianta só você publicar lá no seu site e esperar os resultados caírem do céu. Você precisa promover o seu conteúdo. Então use suas redes sociais para publicar o link dos seus novos conteúdos e ampliar a quantidade de pessoas que podem acessar eles. Capriche nas postagens, usando o máximo as ferramentas disponíveis em cada plataforma. Uma outra alternativa é o e-mail marketing, que tem um papel especial no marketing de conteúdo. Em algumas estratégias, você pode atrair os leads para que eles te forneçam dados como e-mail ou telefone celular, que você pode usar para enviar novos conteúdos ou materiais. E por fim, a publicidade paga também pode ser uma boa ideia, já que todo o seu conteúdo produzido pode ajudar a diminuir o tempo da criação de copies de anúncios. Também é uma boa forma de sair da bolha e aumentar a audiência. E a sexta coisa que você precisa fazer é monitorar e analisar os resultados. Não poderíamos terminar de forma diferente, né? Toda estratégia é um teste, e para saber se um teste deu certo ou não, você precisa analisar as métricas. Sim, aquelas que você definiu lá no início com seu objetivo. Para isso, aposte em ferramentas como o Google Analytics e o Google Search Console. Crie relatórios e acompanhe os resultados para saber o que está dando certo e o que precisa ser ajustado. Mas também é importante saber que não basta ter as melhores ferramentas. Você precisa de profissionais capacitados para colocar a estratégia em prática. Além de redatores e gerentes de conteúdo, você precisa de analistas focados em métricas e em SEO, além de ter o apoio do time de desenvolvimento. Caso você não tenha toda essa equipe disponível na sua empresa, não precisa surtar. Você sempre pode terceirizar o trabalho. Aqui na SEO Happy Hour, contamos com uma equipe de SEO que pode te ajudar na hora de criar temas, escolher os tipos de conteúdo e analisar os resultados do trabalho. Então, se você tem interesse em conhecer o nosso serviço, preencha o formulário que está na descrição desse episódio que a gente bate um papo com você, beleza? E estamos chegando no último bloco de hoje. E ele também fala sobre transformação em SEO. Muitas pessoas ainda nem perceberam que ela existe, ou ainda não conseguem se adaptar a ela. A gente está falando das buscas que não geram nenhum clique.
Você sabia que a maioria das pesquisas do Google não geram tráfego para nenhum site, mesmo os que estão na primeira posição? Esses dados são da SparkToro, que pesquisou o caminho que norte-americanos e europeus fazem durante as suas pesquisas. Na maioria dos casos, as pessoas pesquisam e o Google já entrega a informação pronta. As pessoas não precisam clicar em site nenhum para tirar sua dúvida. Isso indica que o comportamento das pessoas está mudando e que a forma de criar conteúdo precisa mudar também. A especialista em SEO Chantal Smink fez uma análise bem detalhada sobre esse cenário e apresentou uma nova abordagem para lidar com as pesquisas sem clique. E eu achei bem interessante, então vem comigo que eu vou te contar. Para começar, vamos a uma breve história sobre conteúdo para SEO. As pessoas criam conteúdo para atrair visitantes qualificados. O principal formato é texto porque é o mais fácil de produzir, principalmente na época em que vídeos não eram tão acessíveis. O resultado disso foi: a internet ficou inundada de páginas que falam mais ou menos a mesma coisa. São textos criados seguindo a mesma estrutura, as mesmas boas práticas de SEO sobre os mesmos assuntos. E muitas vezes esses textos são feitos sem pesquisa real. As equipes de redação simplesmente repetem o que já existe em outras páginas da web. Essa falta de originalidade levou o Google a criar novas formas de recompensar conteúdo original na pesquisa orgânica. Surgiu daí o infame Helpful Content Update, ou atualização de conteúdo útil. Se o Google consegue ou não identificar quais conteúdos são úteis, aí é outra história. Mas a mensagem aqui é clara: conteúdo repetido não interessa mais. O que acontece hoje em dia é o seguinte: os conteúdos originais, autênticos, que transmitem autoridade e confiança, têm muito mais chance de ranquear bem. Só que é mais difícil criar esse tipo de conteúdo do que criar conteúdo irrelevante. E é mais caro também. Para criar conteúdo raso, basta você usar o ChatGPT ou pagar redatores inexperientes e sem conhecimento profundo no segmento de mercado. Pronto, seu texto vai ser raso. E tem outras questões também que dificultam mais o trabalho de conteúdo. Com o Google gerando menos tráfego, fica mais difícil de justificar o investimento. Segundo os dados da SparkToro, cerca de 30% das pesquisas geram tráfego, ou seja, a maioria não gera. Segundo, o Google produz informações agora direto na página de resultados. As AI Overviews são o exemplo mais recente. Quando o visitante faz uma pergunta simples, o Google entrega a resposta pronta. Segundo o CEO da Alphabet, que é a empresa mãe da Google, essa é uma evolução da pesquisa tradicional. E o terceiro ponto é que não existe só conteúdo de SEO. Vídeos estão cada vez mais populares e eles inclusive disputam o espaço de conteúdo em texto na pesquisa orgânica do Google. Para dar certo, o conteúdo precisa performar bem fora do seu site e não pode depender só do algoritmo para chegar até as pessoas. E isso não acontece só com o Google não, viu, gente? Os cliques estão diminuindo em outras plataformas também. Em 2022, a SparkToro analisou como diversas plataformas geram tráfego orgânico para sites. A maioria delas prioriza conteúdo nativo, ou seja, eles preferem que o visitante consuma todo o conteúdo sem sair da rede social. É assim com o TikTok, com o Twitter, com o Instagram, com o Facebook e várias outras. Antigamente, a lógica para criar conteúdo era assim: você pensava em um tema, você criava conteúdo, seja para site, rede social, YouTube, etc. Você publicava esse conteúdo, você colocava links para as pessoas acessarem o seu site. Mas hoje, gerar tráfego orgânico assim parece cada vez menos efetivo. A proposta da autora é criar narrativas unificadas para todos os canais da marca. Hoje já não faz mais sentido criar conteúdo separado para cada canal. Você precisa contar uma história e dividir entre todos os seus canais de marca. Tem 3 pilares para criar conteúdo dessa forma que eu vou compartilhar com você. O primeiro é você criar conteúdo útil e centrado na pessoa. Ela sugere pensar em uma série de dores da audiência para guiar a criação de conteúdo. Ou seja, pensar em problemas que a sua audiência tem, alternativas para resolver esses problemas, quais são as preocupações delas, quais objetivos elas querem alcançar, quais mitos elas já ouviram e coisas do gênero. A base do seu conteúdo deve ser essa. A otimização para SEO ou para o que for deve vir após isso. O segundo ponto é conteúdo como construção de autoridade. Então pense em EAT para todos os seus conteúdos, não só para o que vai para o seu site.
EAT é uma diretriz do Google que basicamente indica que todo o conteúdo deve demonstrar experiência, expertise no assunto, autoridade e passar informações confiáveis. Todos os seus conteúdos devem fazer isso, mesmo os que vão para redes sociais. Assim, você pode se posicionar como líder de mercado e aumentar o seu engajamento. E o terceiro ponto que ela sugere é você começar pelo audiovisual. Então comece criando conteúdo a partir do audiovisual e depois expanda para os demais canais da sua empresa. Por exemplo, um vídeo longo pode virar cortes, depois virar um podcast e também textos para o seu site. Normalmente acontece o contrário. A equipe cria o texto e depois transforma em vídeo. Mas aí cai naquele problema de muitas vezes o texto ser só uma repetição do que já foi publicado na internet. Mas Rafa, como eu faço isso na prática? Resumindo, escolha uma história para você contar. Idealmente, essa história deve ser baseada na etapa 1, lá onde você definiu as dores, os problemas que sua audiência tem. E o ideal é você ter falado com a sua audiência para descobrir isso, tá? Não usando ferramentas de SEO. Aí, você vai colocar um especialista na área na frente da câmera para contar essa história. Pode ser qualquer pessoa da sua empresa que seja especialista naquele assunto. E aí, você vai adaptar esse conteúdo de acordo com a necessidade de cada canal de marketing da sua empresa. E por fim, nos que fizerem sentido, aí você vai otimizar eles para SEO. Então aqui nessa etapa, ignore métricas como volume de busca. Se tem valor para o seu visitante, crie, mesmo que ninguém pesquise sobre isso ainda. Lembrando que esse conteúdo abastecerá outros canais além do SEO e o tema pode ganhar popularidade no Google futuramente. Agora vamos a um exemplo prático. Vamos imaginar que você é da equipe de marketing de uma loja de maquiagens online e quer criar conteúdo sobre como hidratar a pele. O jeito antigo de fazer esse conteúdo seria pesquisar as principais dicas e produtos necessários, escrever o texto com base nessa pesquisa, usar imagens de banco de imagens ou outros produtos, publicar no seu blog e acompanhar os resultados. O problema disso, a AI Overview entrega esse conteúdo com links para grandes marcas que têm autoridade. Aí fica difícil de competir, né? Se a pessoa for no Google e buscar como hidratar a pele e a resposta for de AI, igual acontece hoje, e a pessoa ficar satisfeita com isso, é o que a gente chamou ali de pesquisa zero clique. Ela não vai para lugar nenhum. Agora, com uma nova abordagem, ela seria mais ou menos o seguinte. Você vai gravar um vídeo de uma maquiadora ou influenciadora mostrando a rotina de hidratação com seus produtos. Pode ser alguém da sua equipe ou pode ser até uma influenciadora que você contratou. Aí você vai editar esse vídeo na forma de vídeo tutorial, vai colocar legenda nele e vai fazer o upload no YouTube. Esse mesmo vídeo que você gravou, que é longo, você vai transformar ele em Reels pro Instagram, Shorts pro YouTube e vídeo curtos pro TikTok. E aí você vai usar esse tutorial que foi gravado ali pela influenciadora como base para um artigo no blog. E aí você vai, dentro desse artigo do blog, usar prints do vídeo para ilustrar o texto, porque são imagens únicas e que não existem em nenhum outro lugar da internet, além de embedar o vídeo nessa página também. Todos esses lugares que você publicou o seu vídeo, YouTube, Instagram, Shorts, TikTok, etc., você pode também, nos que fazem sentido, acrescentar um link para esse artigo para se a pessoa quiser ver a versão textual. A maioria das empresas já tem estratégias assim, mas geralmente cada canal de marketing fica no seu quadrado com pouca coesão e conversa. Em certos momentos até faz sentido, tá? Tem tipo de conteúdo que só funciona em um ou outro canal. O problema é ter essa separação o tempo inteiro. Como todos os canais têm esse problema de conteúdo sem clique, a ideia é unificar os esforços e produzir conteúdos onde os visitantes estão, independente do canal. E aí não importa tanto se a busca gera clique ou não, porque a visibilidade aumenta de qualquer maneira. E se você precisa de ajuda para montar uma estratégia de conteúdo que realmente funciona, entre em contato com a SEO Happy Hour. A gente é especialista em otimização para mecanismos de busca e a gente pode sim te ajudar a montar um planejamento alinhado com os interesses do seu público e as suas necessidades de negócio. E com isso estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Mas antes de você ir embora do bar, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu não sei se você está acompanhando por lá, mas a gente está publicando de 2 a 3 vídeos por semana sobre SEO num formato super bacana. Inclusive, se você tiver dúvidas ou quiser que a gente grave vídeo sobre um determinado tema, mande pra gente que a gente quer criar conteúdo igual a gente falou aqui no podcast.
que isso exploda o volume de busca, eu só quero ajudar você. Então produzir o conteúdo que a minha audiência quer, pra mim tem mais valor do que produzir aquele conteúdo que todo mundo pesquisa. Então, mande pra mim, pode comentar aqui nesse podcast, seja no YouTube, no Spotify, onde for. Pode mandar mensagem pra mim no LinkedIn, ou pode mandar e-mail pra contato@seohappyhour.com, que a gente lê todos os e-mails que vocês mandam e a gente usa, inclusive, o que vocês falam lá pra gerar pauta pra esse podcast e todos os nossos canais, tá? Se você gostou desse podcast, compartilhe ele com a sua rede, posta no seu LinkedIn, manda no Instagram pra alguém, posta no Stories, faz o escarcel, beleza? Eu espero que seu site cresça, que você tenha uma ótima semana, um grande abraço e nos vemos na semana que vem. Valeu!